Olá, que você seja bem, eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Pedro Pavanello e pelo Gasparetto lá no Paranormal Experience, o podcast do Zé Graça, ou o guru do Himalaia. Então, o título do vídeo que eu vou reagir é O Plano Astral está em guerra, ou alguma coisa nesse sentido. A espiritualidade está em guerra, né? E eu vou apresentar os contrapontos aqui a respeito dessa visão que infelizmente é muito comum entre espiritualistas, né? Que está havendo uma guerra espiritual. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas antes de entrar no conteúdo em si, torne-se membro se você já é inscrito no canal, apoie o canal de alguma maneira se você a maneira que você puder. Se quiser ajudar financeiramente, tem o Pix aí na tela, né? Também você pode, já deixar o seu like, se inscrever, como eu disse, se você não é inscrito. Ative todas as notificações. É importante a inscrição porque mais de 40% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos. Então, não custa nada, ajuda o canal a crescer e fortalece a comunidade. Então, chega de enrolação, bora lá pro conteúdo. Eu queria falar sobre a guerra astral. Eu vi que recentemente você postou um vídeo de que uma criatura das trevas escapou. Queria que vocês comentassem. Então, inclusive eu e o Guru, no início desse programa aqui, a gente recebia mensagens de pessoas completamente Copiosas, diferentes. pessoas diferentes, assim, completamente aleatórias, e elas falavam assim: vocês estão vivendo uma guerra espiritual. É. Do nada. E tá forte. E aí, eu e o Guru, a gente ficava com aquela cara um olhando pro outro, falando: o que essa pessoa tá querendo dizer com isso? Não era isso? A gente tava ficando, mas o que ele tá querendo? O que Que significa guerra isso? é essa, né? Que guerra é essa que a gente tá lutando? O que tá acontecendo? Isso bem no começo, isso há um ano e meio atrás, eu já nem sei, mas o tempo ele não é linear, não é? Então assim, eu não sei, quando a gente começou esse programa, quando a gente tava aqui montando os parafusos e tal, essa coisa toda, Vocês estão numa guerra. falavam isso pra gente. Então eu queria... Mas que vocês estavam numa guerra ou que o planeta, o mundo... Não, estava numa guerra? nós especificamente. nós, é. E a gente, de Uma forma guerra de quase informações. infantil, a gente imaginava a gente no Star Não, Wars. é tipo uma assim. batalha mesmo, assim, né? Numa guerra, numa trincheira. Porque vocês vão trazer... Então, bora lá. A noção mais comum que se espalha nos meios espiritualistas, nos centros de estudo, né, independente de ser espírita ou não, é de que, de fato, está ocorrendo uma batalha. E sempre que alguém começa a entrar de uma forma um pouco mais acentuada nessa tal jornada astral, a gente tem aí essa ideia de que agora você virou um foco porque os obsessores ou os assediadores vão fazer alguma coisa para impedir o seu desenvolvimento e por aí vai. Você vai começar a sofrer ataques. E daí surge essa noção de guerra, né, que muitas vezes se atrela à experiência espiritual. É importante que a gente tenha a clareza de que essa forma de observar a espiritualidade, ela tem muito da maneira como nós, de maneira geral, experimentamos a realidade em que a gente está inserido, tá? Então, o viés que permeia a forma como nós interagimos um com o outro no dia a dia diz muito sobre como a gente também vai fazer a nossa leitura sobre o que é espiritualidade. E de maneira geral, no nosso dia a dia, a gente vê aí muita pressão para que a gente seja competitivo, a ideia de que o outro é sempre merecedor da nossa desconfiança, que nós devemos ser muito cautelosos e por aí vai. Então, essa noção de que parece que a gente tem que matar um leão por dia, né, que permeia o nosso imaginário no dia a dia, na materialidade, também se transporta para a experiência espiritual. Então, é natural que quando você começa algum trabalho espiritual, no caso deles, um podcast e tal, venha uma enxurrada de pessoas dizendo que, olha, agora vocês vão viver ou estão vivendo uma guerra. Mas bora lá, vamos escutar o que o Gasparetto ia falar ao respeito.
trazer muita gente com diferentes energias, com diferentes vibrações e... Acho que foi isso que ela quis dizer. Que provavelmente isso em alguns momentos vai subir o campo de vocês, em alguns outros momentos isso vai perturbar o campo de vocês, em alguns momentos vão ter acontecimentos que eles podem atrapalhar vamos dizer, o propósito desse trabalho. Então, por isso que eu perguntei, é uma guerra que vocês vivem, porque guerra espiritual a gente tem nas dimensões planetárias e na superfície também a gente vive, a gente chama de guerra, né? Mas é uma acomodação, é um movimento que a gente poderia dizer de reestruturação, de reorganização, limpeza planetária. E dentro disso há interesses de ambas as partes, envolve tecnologia, envolve seres que têm uma consciência elevada, envolve seres que não têm uma inteligência, vamos dizer assim, mas numa consciência não tão elevada. Eu vou deixar o Pava comentar dessa pergunta que vocês fizeram, porque esse assunto eu não conheço. Mas assim... Bora lá. Como eu disse há pouco, né, a gente precisa entender que nós todos estamos embebidos de um determinado viés, de uma determinada forma de enxergar a realidade, que nos é transmitida culturalmente, não necessariamente pela religião, né, mas de uma forma geral, aquilo que vai estruturando o que nós chamamos de sociedade. Então a gente tende a observar o nosso dia a dia, como eu disse, com viés de competição, com viés mais egoísta. Cada vez mais a gente vai vai sendo treinado a acreditar que o nosso mundo, nossa bolha é o que é importante, né? Então a gente vai cada vez mais transformando o universo na nossa própria bolha, tá? Isso é resultado dessas pressões que estruturam a nossa sociedade e é o que tem, tá? No momento é o que tem. Então, o que o Gasparetto falou não está de todo errado, né? Assim, é uma leitura que ele fez que, de fato, representa muitas das possibilidades que essas pessoas poderiam estar querendo alertar ali o Zé e o Alê, né? Por conta do podcast, né? Então, assim, até aí nada a falar. Agora, vamos ver sobre o que o Pava vai falar sobre essa entidade que foi libertada no plano astral, né, que fugiu. Vamos escutar a respeito. Todo mundo pode viver uma guerra astral, né, interna, porque todos os pensamentos, muitas coisas que acontecem na vida, muitas coisas que a gente quer resolver, que a gente quer saber, é natural todo mundo ter dentro de si, né? E tanto que reflete no mundo, né? Também, a coletividade da humanidade inteira vive nessa guerra interior, digamos assim, né? Conflitos interiores entre a mente humana mesmo, de todos os seres, e como o planeta também, né? E tudo que a gente vê no físico é só a pontinha do iceberg, né? Então a gente vê muitas guerras aqui no planeta, no âmbito físico, é o respingo das guerras que acontecem nos planos astrais, né? Pelos motivos que o Gaspar falou, né? A Terra tem seres que têm interesse em manter os seres humanos sem muitos conhecimentos, né? Porque estes seres, eles são seres que eles só podem acessar a terceira e a quarta dimensão, né? Que é a nossa física, a terceira, e a quarta espiritual, né? Os astrais, extrafísicos, né? Só podem acessar, porque a quinta dimensão é um local onde se acessa com consciência ligada ao amor, né? Ou seja, precisa ter uma elevação de consciência, sutilizar a consciência. Bora lá. Essa noção de dimensões aí que o Pava colocou é só uma neologia, ou seja, uma forma nova de falar sobre, usando termos novos, digamos assim, criados, para se relacionar com um tipo de conhecimento que já existe, tá? Então, o que os espiritualistas, de maneira geral, falam de terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, né? Segundo, inclusive, a explicação que o Pava deu aqui, nada mais é do que uma forma diferente de falar o que os teosofistas já falavam, os ocultistas já falavam há centenas de anos para trás, ok? Então, é só uma forma mais modernosa de dizer que
existem densidades no dito plano astral ou na forma como a gente experimenta a espiritualidade, digamos assim, tá? Se você não quiser usar necessariamente plano astral como uma palavra, né? Você pode falar mundo espiritual, enfim, né? Planos de existência, nome que você quiser dar. Mas é só uma maneira diferente de abordar esse assunto, tá? Agora, quanto ao que ele disse, né, de que as guerras que ocorrem aqui é só um respingo do que ocorre do lado de lá, não procede, segundo a minha experiência. A minha experiência não é verdade absoluta, é só a minha experiência, tá? Mas daquilo que eu observo, vivo, dentro desse dito plano astral, como o Pava colocou, não é assim que funciona. Se a gente levar em consideração os conflitos armados, nós vamos ter com certeza próximo de 1.000 conflitos armados nesse momento no planeta, tá? É, se a gente for falar de guerra, a gente vai ter algumas ocorrendo, não uma só, não é só o que está acontecendo na região da Europa, na região do Oriente Médio, a gente tem alguns outros conflitos que podem ser considerados guerras ocorrendo aqui. Se a gente levar em conta o que o Pava colocou, né, que é só um respingo, então imagino que do ponto de vista do Pava, o plano astral, né? Um monte, não teria, né, o que a gente chama de paz no plano astral. Todo mundo vai ser recrutado, todo mundo, ao desencarnar, já vai para algum tipo de confronto, né? Porque, lembra, do ponto de vista que o Pava está colocando, isso que está ocorrendo na materialidade é reflexo daquilo ou um respingo daquilo que já ocorre no plano astral. Então, se aqui está tendo as guerras dessa forma como a gente conhece como sendo guerra, a fala dele dá a entender que no astral existe algo muito mais elaborado ocorrendo. E isso é um paradigma da maioria dos espiritualistas, principalmente aqueles que vêm de uma vertente mais espírita, que parte do princípio ou do pressuposto de que tudo no astral é a fonte daquilo que se materializa aqui embaixo. Então, sei lá, as tecnologias que chegam aqui é só um reflexo, um respingo das tecnologias que tem no astral. Os sistemas de, sei lá, pensamento ou filosofia é só um respingo do que já existe de mais profundo, entre aspas, avançado no plano astral. E, infelizmente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Quando a gente fala da materialidade, tá? Aquilo que a gente constrói, experimenta aqui, recebe influência dessa contraparte espiritual? Sim, recebe. Mas essa contraparte espiritual também recebe influência dessa materialidade. As pessoas que desencarnam, pode ter sido uma pessoa mais lúcida aqui na encarnação, pode ter sido ou recebido a alcunha de sábio, de mestre, o que for. Na hora que desencarna, ela leva consigo uma certa memória da contundência emocional, dos modelos estruturais da sociedade que ele estava inserido, né, os paradigmas que ele utilizou, conforme a identificação, a força de identificação que essa pessoa tem com a sua personalidade utilizada na última vida. O que eu quero dizer? Se até mesmo um sábio, né, é capaz de levar, né, como um lastro as impressões da sua última personalidade, os paradigmas que ele experimentou, a maneira como ele experimentou e construiu a realidade, né, na experiência material concreta, se isso é carregado por um sábio, digamos assim, uma pessoa mais lúcida, ao desencarnar, imagina quem não está nessa toada de desenvolvimento ou de autopercepção de uma maneira mais lúcida ou organizada. Então, a tendência é que quando as pessoas desencarnam, elas levem os paradigmas, elas ainda se identifiquem muito fortemente com a última personalidade que elas construíram enquanto encarnadas. Então, as crenças, tudo isso é levado.
o viés político, a forma de percepção de como a sociedade deve ou não funcionar, a sua tendência ética, a sua moral, tudo isso é, transportado junto com a pessoa na hora que ela desencarna. Isso gera uma pressão psíquica e que acaba se tornando, de uma certa maneira, matéria-prima para moldar o que nós chamamos de plano astral, ok? Então, as estruturas sociais, as estruturas organizacionais das ditas cidades astrais, não é muito diferente daquilo que nós estamos experimentando aqui enquanto encarnados. Quando a gente fala de pessoas que têm um pouco mais de sabedoria, que já se desvencilharam um pouquinho da ideia de se perceber como personalidade e como um corpo, aí a gente vai falar de uma organização, né, de uma estrutura de organização diferente dessa que a gente está experimentando aqui. Mas até onde, nesse dito plano astral, existir a ideia de identificação com personalidade, identificação com corpo, a maneira como a gente vai interagir com o que nós chamamos de realidade, seja ela astral ou não, não é muito diferente daquela que a gente constrói, né, ou experimenta aqui na materialidade concreta. Tudo bem? Então, de forma simplista, eu posso dizer que o que o Pava diz, né, que o que tem no astral é um respingo do que tem aqui, isso não procede, né? Eu apresento um contraponto aqui, que é um convite a vocês a ponderarem sobre essa possibilidade que eu apresentei, tá joia? Mas bora lá, vamos escutar mais o Pava. Você sutiliza a consciência com pensamentos sutis, leves, bons. E muitos seres não pensam ir por este caminho, né? Eles querem dominar. Contraponto rápido, a gente não sutiliza a consciência com pensamentos leves e sutis. A nossa consciência, ou aquilo que nós sentimos ser, encontra um grau de sutilização através de realização. Tá? Eu preciso realizar, não dá para sutilizar pensando ou vibrando o amor. Eu tenho que ser amoroso, eu tenho que construir uma experiência amorosa, tá? Pegando aí o gancho do que o Pava falou. Então, não é algo que está relacionado ao pensamento, à vibração, mas sim à realização, tá? Eu tenho que ser, não tenho que compreender. Dominação, controle, e acham que poder. Eles não conhecem poder, mas acham que esse aqui é o poder. E é o poder, domínio, controle, e aproveitar, já que eles não acessam quinta dimensão e acima, eles querem ser reis do que eles podem, terceira e quarta. Então eles buscam dominar estas dimensões, né? Através de viver a melhor vida que eles podem. E quem é que serve a eles? Todos nós, energeticamente, materialmente, tecnologicamente, porque eles pegam nossas tecnologias também para aprimorar as deles, porque fazem a gente desenvolver, fazem a gente trabalhar em laboratório para isso, né? E muitas outras coisas. Eles têm muitas infraestruturas, outros objetivos que eles têm, o próprio planeta ser um local para eles viverem, né? Que eles não poderiam se a humanidade não vivesse hipnotizada. Não poderia. Dentro de uma certa vertente espiritualista, essa noção de um governo oculto, essa noção de sistemas de controles, algo muito sorrateiro, tá? A gente vem encontrando essa linguagem, mas eu volto a dizer a vocês, essa linguagem que é muito mais, digamos assim, contemporânea, é só uma reformulação do que o pessoal na teosofia já falava e de que outros, antes dos teosofistas, já falavam também sobre as suas impressões de como é a organização desse dito plano astral. Tá? Então, vai se falar de governo oculto, vai se falar deles, nunca se diz quem são eles, mas falam, eles não querem que as pessoas aprendam, eles... Fica sempre nesse campo muito obscuro, né? Não se dá os nomes aos bois, ninguém diz assim, olha, tem um fulano X, e aí, também quando dá, cria-se uma mitologia fantástica a respeito disso, aí vão falar que ou são os reptilianos, ou qualquer outra raça alienígena, enfim, né? Sempre tem um elemento obscuro nessa narrativa. O que
na prática existe, e aí nesse ponto a gente, né, pode entrar, eu posso entrar em concordância com o Pava, é que existe uma relação de sustentação do que a gente entende como poder, tá? Aqui na materialidade, na nossa concretude, o que traz a sensação de poder, na maioria das vezes, e aí eu estou falando no âmbito planetário, é a relação econômica e política. Eu já tenho dito em algumas lives, né? Quem tem poder econômico tem poder político. E normalmente quem tem poder político tem poder econômico, né? Muitas vezes a ideia de um poder está estabelecido na relação de como você vai controlar os ditames de uma sociedade e na quantidade de grana, né, ou de recursos que você tem para engendrar esse seu programa de poder, tá? Então, aqui na materialidade, a gente sabe que política e grana andam juntos, tá? E isso que nós chamamos de Estado, no conceito que a gente experimenta hoje, ele é feito para proteger o interesse daqueles que têm grana e, portanto, poder político. O Estado trabalha para proteger quem tem poder econômico. O Estado não trabalha para proteger as pessoas, tá? Isso que nós temos de experiência como povão, de ação do Estado para o povão, muitas vezes é resultado de algum tipo de pressão popular, tá? De algum tipo de revolta ou de algum tipo de revolução, ok? Então, os direitos trabalhistas não foram conquistados porque a gente teve governantes bonzinhos. Os outros direitos que compõem o que nós chamamos de cidadania não foram conquistados porque um governante sábio legislou, né? Tudo isso foi estabelecido porque houve pressão popular, ok? Houve pressão popular. O Estado só faz algo para a população se a população de fato pressionar. Se a população se acomoda, o Estado vai trabalhar para aumentar a lucratividade ou o poder de quem está em situação de dominância econômica. Tá? Isso aqui não tem a ver com estar aliado a essa ou aquela vertente política. Isso é, infelizmente, um mecanismo, a engrenagem. Tá? Então, como eu disse, as pessoas que estão atuando para fazer esse processo todo ocorrer sobre eu e você, sobre o povão, é claro que elas têm uma emanação de um pensamento, de sensações, de emoções, de sentimentos, que constituem o que nós chamamos de uma expressão, entre aspas, espiritual. Essa expressão espiritual, ela está sendo manipulada necessariamente por um grupo extrafísico, isso e aquilo? Não, não necessariamente. Agora, pode haver uma sinergia, ou seja, um trabalho em conjunto de pessoas que têm a mesma. Como eu disse, quando a gente desencarna, a gente não se transforma em outra pessoa. A gente ainda fica preso, tá? À identidade da personalidade que a gente criou, à identidade do que o mundo ou realidade que a gente experimentou, os padrões, né, o paradigma ou visão de mundo que a gente construiu. Tudo isso ainda gera uma pressão psíquica muito forte sobre nós. Então, essas pessoas que desencarnam, essas pessoas que hoje estão engendrando movimentos de construção de, entre aspas, poder na sua experiência prática do dia a dia, ao desencarnar, não porque elas são malvadas, isso, aquilo, mas simplesmente porque elas estão identificadas com essas estruturas, elas vão engendrar as mesmas experiências, ou mesmas maneiras de dizer, mas experiências similares. Então elas vão buscar estabelecer uma posição de dominância, de relevância. Por quê? Porque elas estão habituadas a isso. Porque a sociedade que elas estavam experimentando, né, enquanto encarnados, funciona dessa maneira. E aí eu volto a fazer uma ligação com algo que eu disse há pouco tempo. A tendência da nossa sociedade atual é criar essa noção de atomização, de fazer com que a gente fique cada vez mais preso na nossa própria bolha e enxergue nosso próprio umbigo. A gente se desconecta um do outro, se desconecta, inclusive, do que é a sociedade e sempre aponta um dedo para algo
externo como responsável sobre os sucessos ou os fracassos, ok? Então, infelizmente, o que eu vou falar aqui pode não agradar a muitos dos espectadores, mas vamos lá. Hoje, a maioria das pessoas ditas espiritualistas acabam tendo o Elon Musk, né, como seu bilionário de estimação, colocando nele uma alcunha de gênio, de transformador da realidade, quando na verdade esse cara não tem nada de genialidade, ele não tem nada de transformador, ele é simplesmente um capitalista. Ele simplesmente trabalha para obter lucro, tá? Há poucos dias a gente teve uma tentativa, uma suposta tentativa de golpe lá na Bolívia, né? E aí resgataram um tweet, né? Uma mensagem que o Elon Musk postou na rede, que hoje ele é o dono, tá? Que ele disse que se precisasse eles, né? Ele barra o governo americano, daria golpe em qualquer país que eles precisassem para conquistar os recursos que eles precisam para desenvolver o país, ou no caso do Elon, a empresa dele, né? A Bolívia está cheia de lítio, que é um dos ingredientes fundamentais para se fazer bateria. Elon Musk é dono da Tesla, carros elétricos usam bateria, tá? Liguem os pontos. Então, por que eu trouxe isso? Porque as pessoas, como eu disse, nesse processo de atomização, vão escolher os seus responsáveis, seja pela desgraça, que no caso da maioria dos espiritualistas vão ser eles, o governo oculto e outros nomes conspiracionistas que podem se dar. Aí vão falar dos reptilianos ou de alguma outra raça mais ferrada que possa se inventar. Ou então vão ter os seus bilionários de estimação, Jeff Bezos, Elon Musk e por aí vai, né? Como sendo os salvadores. E a gente vai escolher, né? Como sociedade, a gente vai escolher os nossos ícones, tudo bem? Então, bora lá, vamos escutar um pouco mais o que o Pava tem a dizer. Seriam, porque senão a humanidade se sutilizaria, a humanidade não aceitaria o que aceita hoje, né? Viver como vive hoje. Não aceitaria, porque se a humanidade tivesse consciência da capacidade cósmica de vida que ela teria condições de ter, da liberdade cósmica que ela teria condições de ter, da sociedade benigna e avançada que ela teria condições de ter, se ela soubesse disso, ela não se submeteria às crenças, ideias e pensamentos que hoje regem a nossa. Nós nos submetemos porque somos violentados. Simples assim. Nós nos submetemos porque somos violentados. Hoje, não há dúvida de que nós podemos, enquanto sociedade, né, ter essa clareza de que podemos ter uma vida melhor. Não há dúvida sobre isso. O que não há é a consciência de que algumas engrenagens que estão em movimento fazem com que a gente construa essa ideia de que é muito difícil, de que só para algumas pessoas. E paradoxalmente, a mesma sociedade que tem engrenagens dizendo que é para poucos, traz um discurso dizendo que se você se esforçar, você consegue, tá? Se você se esforçar, você consegue. Aí você vê parlamentar, né, na bancada dizendo, olha, a gente precisa seguir o exemplo dos Estados Unidos e do Japão, onde as pessoas trabalham à exaustão para conquistar os seus sonhos. Então, uma pessoa que deveria estar legislando para proteger ou para proteger os interesses da população, do povo, tá? Nessa fala, protegendo os interesses de quem detém capital econômico. Você precisa trabalhar a exaustão para gerar mais lucro. Quem sabe uma migalha desse lucro retorna para você e você tem a ilusão de que você está prosperando, tá? Enquanto você acha que um salário de 20, 30 mil vai resolver sua vida, saiba que a sua felicidade ao receber um salário de 30 mil, tá? Se transforma em euforia, em deleite para o dono do capital, para quem está pagando o seu salário. Para ele isso aí é migalha, não é nada na quantidade de lucro que os trabalhadores produzem para suas empresas. Só que nós somos iludidos com a ideia de que esse salário, né, como eu coloquei do exemplo aqui de 30 mil, estava bom, né?
se todo mundo tivesse o salário, a gente não ia reclamar. E é exatamente isso que eles querem que a gente pense, que se a gente tiver grana para comprar as coisas, para pagar os luxos, entre aspas, pagar a nossa liberdade, vai estar tudo bem. Então, de tempos em tempos, essa classe dominante vai aí liberando migalhas em formas de um salário melhor, ou como a gente chamaria de uma social-democracia, né? Para que a gente não reclame. Então, o processo que o Pava está falando não vem de uma estruturação maligna do plano astral. Isso é engendrado por nós encarnados. Como eu disse, tem influência de alguma coisa no astral? Pode ter, mas porque é uma indústria ou uma organização, sei lá, qualquer coisa que você possa dar um nome, que existe no astral e que está aqui permeando com seus tentáculos a materialidade? Não. O que existe é uma das máximas que os espiritualistas gostam de falar, né? Semelhante atrai semelhante. Então, uma pessoa que, mesmo que não tenha sido bilionária aqui na Terra, encarnado, que isso é um fenômeno mais recente, mas tenha sido um rei, tenha sido um oligarca, tenha sido, de alguma maneira, embebido de uma visão de que existe uma classe que tem direito a ser dominante e outra classe que tem o direito de ser explorada, essas pessoas, quando se encontram, criam sinergia, vão trabalhar em comum acordo, porque isso sustenta o paradigma, isso sustenta a visão de mundo, ok? Qualquer tentativa de mudança das estruturações dessa ordem estabelecida é vista como uma ameaça e, portanto, precisa ser combatida. Mas isso não significa que a guerra astral se justifica porque os trabalhadores da luz estão ali falando de espiritualidade na internet, blá blá blá. Vocês entendem que falar de espiritualidade, ter um podcast falando de espiritualidade, não faz a menor diferença dentro das estruturas que permeiam o dito plano astral, o que permeia a nossa realidade material concreta, tá? Ponderem sobre isso com discernimento, levem o que eu estou falando como uma possibilidade, não como uma verdade absoluta, tá? Como uma possibilidade. Pensem, nesse exato momento aí estão se buscando fazer as prisões dos caras que estavam por trás da fraude das americanas. Prenderam um cara na Espanha, logo em seguida soltaram o cara. Então, ponderem sobre isso. Ponderem sobre isso e observem. Ter um podcast que está falando de espiritualidade, ter um canal que tenha 200, 300, 1 milhão de inscritos. Faz diferença na mudança da realidade que a gente vive? Vocês têm acesso a essa informação? Faz diferença? O que faz diferença? Né? Fazendo um link com algo que eu já disse aqui sobre uma fala do Pava. Faz diferença a gente realizar, ter a estruturação, ter um quadro claro do que está acontecendo, não muda porcaria nenhuma. Mas a gente se organizar enquanto sociedade, a gente começar a se mobilizar e atuar politicamente, isso não significa que a gente tem que se associar a algum partido, mas se a gente começar a atuar politicamente para fazer valer os nossos anseios ou os anseios populares, aí a gente muda alguma coisa. Enquanto a gente ficar tendo bilionário de estimação, tá? As coisas não vão mudar. Simples assim. Nossa sociedade, né? Criança gera realidade, como a gente falou aqui no início hoje, né? Então, o que é a realidade? É a que todo mundo diz que é. A realidade é isso. Pra mim, a realidade é aquilo, né? Tem gente hoje que a realidade é o quê? É maravilhosa, porque conseguiu chegar ao conjunto de instruções de gerar isto. Então, eles tentam fazer com que a Terra não avance energeticamente. Porém, as diretrizes superiores planetárias, os senhores dos sóis, né, tem todo um sistema de aperfeiçoamento da vida no universo e Perceberam as estruturas que eu falei? Sempre os espiritualistas de maneira geral, as pessoas de maneira geral, vão criar os seus ícones. Eles não querem que a gente desenvolva a espiritualidade ou que o planeta avance energeticamente. Mas tem os senhores dos sóis, as diretrizes superiores, percebe? É sempre algo aqui, ó, do campo das ideias. como se tivesse pegado um cantinho lá da horta, tivesse com, entre aspas, uma praguinha, né? Então, eles ordenaram, né? Não, vamos
sanar aquela questão para voltar a desenvolver as nossas consciências que nós estamos gerando e colhendo, para desenvolver, não, vamos gestar. Ordenaram isso, né? Então, só que, como são leis amorosas, né, tudo respeito ao arbítrio, inclusive, daquelas criaturas, né, tudo é feito através da própria transformação das criaturas, né, por tomadas de consciência delas. Então, é feito todo um trabalho de elucidação planetária, né, seres que vêm para tentar trazer informações, para tentar trazer tomadas de consciência, falar sobre o ser, falar sobre viver o presente, falar sobre o resgate da alma, né, resgatar a vida da alma, viver com a alma, tudo mais, parar de viver por crenças do sistema, parar de viver que as pessoas vivem pelo dinheiro hoje em dia. Tu diz, tu vai ganhar tanto, a pessoa faz o que for, né? Não importa. O dinheiro é a comprovação, né? Quer a comprovação? Dinheiro comprova que a pessoa tal, né? Então, fazem tudo por isso. Só que essa energia mesmo do dinheiro não funciona assim, né? Ela é só resultado. Bom, não, aquilo que o Pava está trazendo não reflete o que de fato a gente experimenta na espiritualidade. Quando ele fala que as pessoas estão vivendo por crenças e tal, eu poderia dizer o mesmo a respeito dele, a respeito de alguns espiritualistas que seguem esse modelo de percepção da dita realidade espiritual, tá? É uma forma de percepção que é cômoda, tá? É uma forma que é cômoda. Tem uma estrutura superior que está amorosamente fazendo com que a gente crie movimentos de mudança. Não funciona assim. Não estou dizendo que não tenha pessoas amorosas no dito plano astral. Claro que tem. Tem, inclusive, encarnadas, tá? De repente, você não está valorizando a pessoa que está aí do seu lado, que te tem um carinho, um respeito enorme, e você não está percebendo. Mas, enfim, né? Quando é aqui e agora, falar desse respeito, desse carinho que você recebe, pode estar recebendo, ou você pode estar dispensando a alguém, isso não é valorizado, né? Mas o das esferas superiores, isso sim é valorizado. Então, a gente precisa parar e observar esses discursos, tá? E acabar com eles, drenar a potência deles, porque eles não direcionam ninguém a um movimento de real mudança, mas sim a engendrar processos de alienação, de abstração e de auto-engano. De fazer o que veio fazer com a alma. Por isso que as pessoas que não fazem aquilo que é da alma delas sofrem e nem conseguem dinheiro, né? Porque vão se forçar para tentar, mas não vão conseguir. Mas as pessoas que vão com a alma, tudo acaba fluindo, entra nessa rede de sincronicidades, porque está indo com a alma, e a alma que vai, a alma que flui, e consegue, inclusive, as prosperidades todas. Não caiam nesse papinho, esse é um papinho coach financeiro, tá? Não caia nisso. Em outras palavras, o que o Pava está dizendo é, se você se esforçar, você consegue, tá? É porque você não está alinhado com o seu princípio, por isso que você não está... Gente, olha a realidade que permeia a nossa materialidade concreta. Nós temos estruturalmente um sistema de privilégio. O que o Pava está falando não se aplica a uma pessoa preta da periferia. Não se aplica. Né? Não só a financeira. Mas, então, esse universo vai se gestando, vai se aprimorando, e esses seres não querem sair, não querem perder o reinado, não querem perder... Então eles controlam o que eles podem, que é as pessoas que acreditam neles. Eles utilizam do quê? Da mídia global, né? Na verdade, eles utilizam das pessoas que se permitem ter esses pensamentos semelhantes, né? Porque é de quem eles dependem. Ter o pensamento semelhante, eles conseguem atuar através, né? Porque tem as mesmas crenças, gera as mesmas realidades, enfim, atua através da mídia, mas a gente sabe muito bem, né? Sistema alimentar, farmacêutico, e portais de notícias, internet, tudo, né? Então, para manter esse controle de percepção, ou seja, que martela todos os dias a realidade é isto, a realidade é isto, a realidade... Para que ninguém pense, não, a realidade não é isso. Entendeu? Daí cabe o quê? Aos poucos despertos, que vão gerando uma massa crítica e, entre aspas, convertendo energeticamente os demais, né? Então, o que o Pava colocou, de fato acontece, mas o meu ponto aqui não é que isso é responsabilidade de uma organização extrafísica ou extraterrestre, o nome que vocês quiserem dar, não vem de fora. Isso é uma organização que funciona aqui de dentro. E a gente, quando desencarna, a gente naturalmente vai transportar os modelos, os paradigmas que nós temos
para a realidade astral, tá? O que a gente estrutura lá influencia o que a gente vivencia aqui? Sim, mas muito mais o que a gente vivencia aqui influencia e estrutura o que a gente constrói lá. A minha tarefa aqui é tentar trazer a vocês esse contraponto, é uma contradição que vai gerar em vocês um convite para um ponderar. Quanto mais eu saio enraizado das minhas crenças, não só das minhas crenças, né, mas daquilo que eu experimentei em relação a essas crenças, quanto mais eu saio do corpo físico, né, quanto mais eu levo isso para o plano astral, mais, entre aspas, peso de verdade isso tem. Porque, de uma certa forma, eu realizei, eu experimentei. Então, para uma pessoa que está experimentando uma realidade agora, em que ela já inicia a jornada dela, já nasce com privilégios, é natural que a construção de realidade que ela experimente, os paradigmas, a visão de mundo que ela experimenta, tudo isso se torna algo concreto e, entre aspas, real para ela. Então, natural que na hora que ela desencarne, ela vá atuar de acordo com esses modelos. E vai, da mesma maneira como aqui na materialidade ocorria, ela vai buscar os seus pares, né? Ou aqui na materialidade não funciona assim, né? Quem tem poder econômico, quem tem esses privilégios socioeconômicos, frequentam o clube público da prefeitura? Não, tem os seus próprios clubes, onde eles conhecem pessoas que vão fazer o seu network, né, sua conexão de trabalho, suas indicações e vão, né, criar oportunidades. Toda essa forma de enxergar a realidade, para muita gente, é assimilada como concreta, como real. Não é algo que parte de um conceito, digamos assim, de uma moralidade espiritual. Essas pessoas, elas realmente vivem como se o mundo fosse assim, tá? Privilégio para alguns e desesperança para muitos. Para muita gente, essa é a estrutura natural. Não é mau caratismo, é a maneira como eles conseguem enxergar a realidade, tá? Então não será um programa de podcast, não será eu falando isso aqui para vocês, não será o Pava com o discurso dele que vai gerar massa crítica. Essa ideia de massa crítica não funciona. A massa crítica não funciona. O que funciona é movimentos revolucionários, organização popular. É isso que funciona. Queremos mudar a realidade? Não adianta eu vibrar quando o planeta todo vibrar. Sabe o que aconteceu quando algumas milhares ou milhões de pessoas vibraram na direção de uma determinada ideia ou crença ao longo da nossa história planetária? Massacre. Massacre, porque como o outro lado não pode vibrar nessa maravilhosa doutrina espiritual / religiosa que eu estou aqui professando, né? São os impuros. Massacre. Então, vibrar, ficar no campo das ideias sobre qualquer preceito espiritual, não importa se ele tenha uma roupagem cristã, judaica, se é budista, se é yogi, se é não importa. Ficou no campo das ideias, tá? Ficou algo muito metafísico, não vai ter massa crítica nenhuma. Agora, se você se expor no dia a dia para construir de verdade autopercepção, para entender a sua relação com o contexto, para você olhar as coisas como elas são e não através desse, né? Não adianta a gente tentar fazer uma leitura da realidade com base nessas ideações, com base nessa estrutura metafísica. Nós precisamos fazer a leitura da realidade com base na realidade. Quando nós, de verdade, atuarmos na realidade com base nesses preceitos, né, utilizando a realidade como a lente para enxergá-la, aí talvez a gente consiga construir uma organização que pressione para uma mudança concreta das estruturas que a gente está inserido. Esse papo de vibrar, de espiritualistas criarem massa crítica, isso não funciona. Nem na materialidade, nem no dito plano astral. Para que quando esse holograma, né, criado, que a gente falou do holograma,
esse holograma caia, porque não se sustenta mais, não tem mais quem sustente, não tem antena suficiente para sustentar esse holograma, e daí a realidade dá uma ruptura, né? Muda, não, peraí, a vida não é isso. E tem um ponto crítico que isso vai acontecer, né? Que é a massa crítica para isso. E se tudo indica, pelo menos as informações que se tem, é que está bem próximo de que essa massa crítica seja atingida para que grandes hologramas caiam, né? E novas realidades possam se apresentar. Ou seja, também menor domínio deste grupo de seres Na Matrix, né? da Matrix perder ainda mais o domínio, né? Porque eles planejam um controle ainda maior, né? Se todos os planos deles derem certo, eles planejam um controle muito maior, como um governo mundial. Só que um governo mundial baseado no imperialismo, digamos assim. Só que não vai parecer para nós. Desculpem, tudo isso a gente já vivenciou, né? Ao longo desses 300, 400, 500 anos. A gente vivencia ainda hoje. Esse tal imperialismo que ele fala faz parte da nossa história humana recente. Quando a gente fala dos processos das colonizações inglesas, portuguesas, espanholas, a gente fala da atuação dos Estados Unidos, a gente fala de outros processos imperialistas como os franceses, né? O que foi feito no Congo, lá né, que era o Congo belga, né? O discurso do Pava não se sustenta perante a realidade, tá bom? Então, não caiam nessa historinha de que a massa crítica está chegando. Mentira, tá? Olhem, observem a realidade material concreta. Nesses mesmos espiritualistas que estão aí falando de massa crítica, são pessoas que muitas vezes são contra a vacina, tá? Estão, às vezes, falando aí de terra plana e de outras coisas que não têm o menor sentido, mas que são utilizadas dentro do conjunto de crenças de observação da realidade deles para sustentar a narrativa de um governo oculto e blá blá blá. Sabe o que está ocorrendo hoje na materialidade concreta? A busca para ruptura, inclusive, desse sistema imperialista, criando uma ordem multipolar. É isso que está ocorrendo. É isso que o mundo está caminhando. Não é para a criação de um governo mundial. Tá? Então, ponderação, discernimento e bola para Mas frente. basicamente isso, né? Com muito mais controle, enfim. Mas eu não acredito que eles vão conseguir a tempo. Até porque quem é que manda mais, né? Eu acho que é Jesus. Ok. Então, peço. Encerramos, né, pessoal, com chave de ouro aqui. Quem manda mais é Jesus. E aí, os mais de 1 bilhão e 500 milhões de hindus, não, de hindus não, mas mais de 1 bilhão de hindus, com certeza, não vão ser atendidos, digamos assim, né? Porque eles acreditam em Krishna, em Shiva, em Ganesha. Aí a gente tem também uma boa parcela da população mundial que são muçulmanos, temos budistas, mas todos nós estamos submetidos à figura de Jesus. De novo, Jesus, fantástico, tá? Mas ele não é melhor ou pior do que eu, do que você, do que Krishna, do que Buda. Ele é uma pessoa diferente. Por quê? Porque ele ficou no campo das ideias, metafisicamente. Ele observava a realidade de maneira metafísica. Ele tentou trazer do plano das ideias para a materialidade, para falar o que ele falou. Ou ele agiu, ou ele deu a cara dele a tapa, ou ele realizou. Mesma coisa com Siddhartha. Siddhartha, né, o Buda, ele ficou fazendo discursos sobre o quanto era incoerente o pai dele dar um monte de recursos para sacerdote e não alimentar o povo. Não, ele saiu da vida da oligarquia privilegiada e foi viver uma vida normal, a vida do povão. E encontrando as dificuldades dessa relação, construindo a sua própria autopercepção, o seu próprio discernir sobre a realidade. Ele compreendeu a realidade de uma forma diferente e tentou compartilhar um método para que a gente questionasse a realidade por si só, né? Da mesma maneira foi Patanjali, da mesma maneira foi tantos outros sábios que permearam a nossa realidade. Esses caras não ficaram nas viagens metafísicas. Eles
realizavam, ok? Então, ponderem sobre isso. Esse era o contraponto que eu queria trazer hoje para vocês, nesse vídeo, falando aí sobre a guerra astral. No final, não falou basicamente nada, nem falou sobre o ser que supostamente foi libertado aí, ou que escapou, né? Mas enfim, acho que a gente conseguiu falar sobre coisas importantes nesse vídeo. E eu agradeço muito a você que ficou comigo por aqui, ó. Lembra aí de dar o like, de se inscrever, ativar as notificações, pondere sobre a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, ajuda bastante a produção de conteúdo. Isso aqui faz parte do meu ganha-pão, tá joia, pessoal? Se você quiser apoiar esporadicamente, tem o Pix aqui, ó, para você fazer a sua doação. Se você não quiser fazer doação em termos financeiros, monetários, engajamento, curte, compartilha, comenta aí, isso ajuda pra caramba o canal, tá joia? Esses vídeos que eu faço, ele é um oferecimento, eles só são possíveis porque existem pessoas que estão me apoiando, né? Tem também aí na descrição o link do Apoia-se, né? E tem os membros do canal, né? Que recorrentemente acabam me ajudando financeiramente, tá joia? Então, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.